Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Flávio dos Santos Magalhães, o Flávio que é presidente da Flextronics do Brasil. Flávio, eu queria agora explorar o teu retorno para o Brasil. Há 3 anos você está à frente da presidência aqui no Brasil da companhia. Quais foram os principais desafios que você deparou quando você chegou aqui no Brasil? Nós conversamos um pouco sobre isso, né? Acho que o grande desafio de trabalhar no Brasil é que as influências externas são muito grandes, né? Você não somente tem que se preocupar em ter uma operação eficiente, uma operação operacionalmente saudável, com clientes saudáveis, mas você também tem que ter uma preocupação bastante grande com todas as influências externas que existem, né? E eu reparei que meu tempo começou a mudar um pouco. Enquanto antes eu passava a maior parte do meu tempo na operação e com clientes, eu tive que dividir um pouco isso e prestar muita atenção no que acontecia no meio externo à Flextronics, se pudesse de alguma forma influenciar a Flex, né? Nós temos hoje, a gente tem de uma forma incisiva debatido aqui no programa Logística a questão de alguns gargalos que o Brasil tem hoje, que acaba influenciando na competitividade das nossas indústrias frente ao mercado global, principalmente no mundo globalizado hoje, que não tem barreira para você comprar e vender para nenhuma localidade do mundo. Você acaba sofrendo ou sendo penalizado por interferências que você mesmo disse, que é do portão para fora, onde a empresa muitas vezes não tem nem ação. Problema de infraestrutura, por exemplo, logística, que é o foco do nosso programa, e a gente tem debatido a questão de infraestrutura, precariedade de infraestrutura, mais recentemente greves de fiscais. Isso acaba de alguma forma exigindo ainda mais do gestor, ainda além daquilo que normalmente exigiria, que é realmente uma atuação estratégia da corporação, esses ingredientes que vêm de fora. Como é que você, como gestor hoje, como presidente da Flextronics, administra isso nos seus negócios, essas interferências que vêm do portão para dentro das empresas? Primeiramente, você tem que ter uma equipe bastante dinâmica, né, com informações bastante precisas e que saiba operar nesse meio. Eu acho que isso é fundamental, né? Você ter planos de ações que de alguma forma limitam o tamanho do impacto que isso pode ocasionar para cada empresa. O que acontece, na verdade, é um aumento geral dos custos, né? A gente está aí, e isso é natural com todas as influências externas que acontecem no Brasil. Não é somente logística, é uma combinação de fatores que leva o nosso custo a crescer. A gente tem reportado uma perda de produtividade nos últimos anos dentro do Brasil. E com isso, cada vez que os produtos externos ficam mais baratos e nossa produtividade diminui, se torna mais barato a gente importar e usar o produto importado do que o produto nacionalizado. Com isso, a gente vê um crescimento da economia muito grande, a gente vê um crescimento na área de serviços muito grande, e a gente vê um crescimento pequeno ou até um decremento na área, no parque industrial brasileiro. Então, essa equação é muito perigosa. A gente vê isso dentro da Flex, né? Em que alguns dos nossos clientes no passado continuam no Brasil, continuam vendendo no Brasil, mas alguns dos seus produtos não são mais fabricados no Brasil, nas plantas da Flextronics no Brasil, mas na verdade agora eles são importados. Então, com isso, você tem uma equação aí bastante difícil de gerenciar, né? A única coisa que eu tenho certeza que nós temos que trabalhar dentro do Brasil é trabalhar para melhorar a nossa produtividade. Isso é a equação fundamental, né? Para que a gente continue a crescer nossos parques industriais. A gente pode, como país, se vangloriar de uma economia que está crescendo, mesmo que não está crescendo pouco esse ano, mas está crescendo, mas nós temos que tomar cuidado com esse balanço entre serviços e indústria, né? Eu acredito que o parque industrial que foi formado no Brasil é fundamental para o nosso futuro aqui no nosso país, né? E a única forma de preservar esse parque é trabalhar na competitividade. Trabalhar em competitividade hoje, eu não acredito que é trabalhar dentro das empresas. Eu acho que a gente tem um parque industrial a nível mundial em que
as nossas eficiências dentro das nossas plantas se comparam com qualquer planta do mundo. Mas são todos os fatores externos que levam que a nossa competitividade não diminua a cada ano. E isso é uma equação que tem que ser resolvida. O tamanho hoje, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a Flex hoje, Flávio, quantos funcionários tem, qual a estrutura que ela tem aqui em Sorocaba hoje, como é que ela está situada no mercado? Hoje nós temos 5.000 funcionários aqui na planta de Sorocaba. Nós temos também uma planta em Manaus, na verdade nós temos 2 plantas em Manaus, nós temos outros 1.600 funcionários em Manaus. Se a gente olhar as 50 maiores do setor eletroeletrônico do Brasil, dessas 50 maiores, 25 são nossos clientes. Então hoje a gente tem um portfólio bastante diversificado, parte de buscar alternativas para desindustrialização do país foi nós buscarmos mais clientes. Então hoje nós temos um portfólio de 15 clientes, todos eles dentro das 50 maiores da indústria eletroeletrônica. Estamos concentrados ainda na área de celulares, computadores, impressoras e infraestrutura na parte de backbone da internet e alguma coisa de radiobases para a indústria de celulares. E hoje o que nós estamos buscando é isso. Para crescer, eu vejo esse mercado bastante limitado para a gente crescer, e o que nós estamos buscando é ampliar para outros mercados, né? Mercados como a área médica, que também exigem produtos eletrônicos, ou até mesmo na área automotiva, em que cada vez mais existem mais circuitos eletrônicos dentro de um carro, né? Painéis de navegação e coisas como essas. Então é o que nós estamos buscando para tentar compensar esse decremento e esse aumento das importações que a gente vê cada ano aumentando aqui no nosso país, né? E o desafio de você hoje gerir uma empresa com 5.000 colaboradores, isso é um peso, isso é um desafio? Como é que você encara isso, Flávio? É um desafio, né? Novamente, né? Acho que geralmente a gente não... Assim, o segredo de tudo, né? É a gente formar uma equipe bastante boa, né? É uma equipe que está contigo. Acho que você pode não acertar muitas vezes, mas a equipe tem que estar remando na mesma direção. Quando você forma uma equipe em que cada um sai para um lado e fazendo coisas diferentes, você não consegue formar uma equipe vencedora, não? Então não é fácil administrar, e o segredo, o desafio para conseguir se administrar bem é sempre você conseguir alinhar todas as pessoas na mesma direção, e que as pessoas não precisam ter as mesmas ideias, as pessoas não precisam pensar iguais, mas elas têm que agir da mesma forma, né? A gente tem que ter um processo de consenso e de respeito, em que a partir do momento que uma decisão é tomada, todo mundo tem que remar para o mesmo lado. Eu acho que isso é fundamental para você conseguir gerir uma empresa de 5.000 funcionários. Processos de comunicação, processos de criar o orgulho dentro da companhia também são fundamentais para que essas 5.000 pessoas que estejam aqui entendam o valor do trabalho que elas têm. Muitas vezes a gente se deslumbra com o que a gente vê em revistas, em televisões, né? E a gente esquece de olhar para o nosso próprio para o nosso próprio lugar de trabalho, como muitas vezes a gente esquece de olhar para a nossa própria casa, né? E não valorizar o que a gente tem, né? Então esse trabalho de comunicação e aumento de orgulho é muito importante, né? Para que essas 5.000 pessoas realmente entendam o que hoje a Flextronics proporciona para os nossos colaboradores. Eu sempre falo, né? Me convide para uma empresa aqui da região, em que tenha práticas muito melhores que as nossas. Poxa, eu vou visitar, eu vou ver, eu vou aprender e adaptar essas práticas dentro da Flex, né? Eu acho que isso é bastante importante hoje no meio competitivo que a gente tem, né? A gente tem uma área de quase um emprego pleno, em que você ter esse tipo de atividade é muito importante para que você possa manter seus colaboradores focados, né, em produzir, e não focados em outras atividades paralelas dentro da fábrica, né? Flávio, o meu tempo está quase esgotado. Eu deixo e peço para que o amigo deixe uma mensagem final para os nossos telespectadores. A gente tem bastante universitários que nos acompanham, profissionais que estão na fase de transição de carreiras, que precisam aí
tomar algumas decisões, para que lado eu vou trilhar. Quer dizer, e tem muitas pessoas que têm sonhos de chegar ao topo de grandes empresas. Você conseguiu isso na tua carreira de uma forma brilhante. Se você pudesse deixar aí um conselho, uma mensagem para os nossos telespectadores que sonham ainda buscar uma posição de destaque numa grande empresa, o que você deixaria como receita, se é que tem receita para a gente conseguir ter o sucesso na nossa vida profissional? Bom, o que eu gostaria de dizer é que, primeiro, que realmente não existe receita, né? Eu acho que é uma combinação de diversos fatores que te dá as oportunidades. Primeiramente, a gente se encontra num momento muito legal no país, em que existem as opções, né? Hoje a gente procura, a gente busca, se a gente buscasse, a gente consegue ter as opções para onde seguir. Eu acho, quando você estiver analisando essas opções, eu acho fundamental você tomar os caminhos pelos motivos corretos. E nem sempre os motivos corretos não são muito claros, né? Então, analisar as oportunidades com bastante detalhe e estar seguro que suas decisões são tomadas pelos motivos corretos. Assim que a decisão esteja tomada, não olhe para trás, né? Eu acho que você buscar fazer o melhor, né? Dentro do que você está fazendo no momento é o melhor. A melhor coisa que você pode fazer pela sua carreira. Não olhar para os lados, não olhar para frente, não olhar para trás, né? Olhar para o hoje e fazer o melhor trabalho que você pode fazer hoje dentro da sua empresa, dentro do que você está fazendo. Eu acho que isso é a chave para o sucesso de qualquer profissional. Flávio, muito obrigado mais uma vez pela tua gentileza, por ter aberto as portas da Flex. O programa Logística em Foco fica à sua disposição. Qualquer novidade que você queira trazer para os nossos telespectadores, nós estamos à sua disposição. Muito obrigado pela tua acolhida. Obrigado, Luciano. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta a conversar. Muito obrigado. Estamos encerrando mais um programa Logística em Foco. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda quinta-feira, 8 horas da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade.